Bom, são 8 horas e 17 minutos, de volta o Saúde no Ar, pela M840, também pelo Facebook, você acompanha também no portal aí saudenoar.com.br. E agora a gente dá bom dia e recebe aqui nosso convidado de hoje, né, o endoscopista e gastroenterologista, Dr. Jorge Carvalho Guedes, que é o nosso convidado. Ele vai falar com a gente sobre um tema bastante importante, vai falar sobre prisão de ventre e mudança de hábitos também, que a gente precisa, né, adotar para ter mais qualidade de vida. 6 horas e 18 minutos. Doutor Jorge, bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde no Ar. Bom dia, Almir, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Estamos aqui para conversar, tirar dúvidas, bater um papo, na verdade. Doutor Jorge, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, qual o papel, né, qual a função, né, de um endoscopista e também separar, né, diferenciar o que é endoscopista do gastroenterologista. Pois não. Na verdade, o gastroenterologista é o médico que trata das doenças do aparelho digestivo, né, que vão da boca até o ânus. Né? E o endoscopista, ele é um profissional que faz um exame especializado chamado endoscopia digestiva, no qual a gente visualiza essas partes do aparelho digestivo e detecta as alterações que porventura existam nela. Então a endoscopia digestiva, ela começou como um procedimento inicialmente só para diagnóstico e hoje ela é capaz de fazer pequenas cirurgias com o mínimo risco e com a segurança para o paciente do ponto de vista de recuperação rápida e diagnóstico claro de muitas condições. Quer dizer que a endoscopia que era um simples exame, né? Quer dizer, não tão simples, né? Mas um exame que ajudava o gastro a ter um diagnóstico do paciente, ele hoje também faz intervenções, né, para melhorar a qualidade de vida e também para corrigir, né, irregularidades do intestino. Exatamente. Para fazer diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de câncer do aparelho digestivo, ele cresceu enormemente com a existência da endoscopia e a possibilidade de descobrir esses cânceres numa fase muito precoce, onde o tratamento muitas vezes é exclusivamente através da endoscopia. Não precisa ir para cirurgia nem para outras formas de tratamento. Vou conversar aqui com o Dr. Jorge, antes de a gente iniciar essa entrevista, da sua grande experiência, da sua larga experiência, né, nessa área. Ele já tem 38 anos, né, atuando nessa área, realmente é uma referência como um endocrinologista e também endoscopista. Agora, doutor Jorge, o nosso tema de hoje é prisão de ventre, né, e também mudança de hábitos, que são essenciais aí para a prevenção da prisão de ventre, claro que outras doenças também que podem ser acometidas e agravadas aí com essa prisão de ventre. O que é a prisão de ventre, doutor Jorge? Pois bem, essas condições, né, são as condições mais comuns na prática clínica e afetam um número grande de pessoas, por isso mesmo essas pessoas procuram os médicos, esses problemas do ritmo intestinal, defeca, não defeca, tem diarreia, tem constipação ou prisão de ventre, como a gente chama. Na verdade, o que a gente gostaria de começar falando é dizendo que não existe um padrão único, não é, para esse ritmo intestinal. As pessoas podem variar, as pessoas não são máquinas. Então, quando a gente fala em ritmo... Há um comportamento, né, por ser humano. O ser humano tem um comportamento de um jeito, esse já tem de outro, e o médico é que pode avaliar se isso está dentro da normalidade ou não. Exatamente. Então, essa condição humana, né, ela é imprecisa. As pessoas podem ter um ritmo intestinal que seja diferente das demais, entretanto, ela não ser doente. Como essa é uma queixa comum na prática clínica, é uma queixa que as pessoas procuram os médicos, né, a gente achou que era um tema relevante para estar discutindo com os seus ouvintes. Mas dá para definir o que é essa prisão de ventre? O que é chamado prisão de ventre é a dificuldade na defecação. Então, seja uma dificuldade porque a pessoa passa muito tempo sem ir ao banheiro, né? Ou seja, porque quando ela vai ao banheiro, ela sente desconforto, sente dor, tem sangramento ou alguma outra condição que torna o ato de defecar uma coisa desconfortável. Então, isso seria tecnicamente o que se chama de constipação. Em termos de dias, o que a gente considera, né, que acima de 3 dias
sem defecar, isso já deve ser objeto de observação, de consideração pelo médico. Então é necessário que a pessoa também se policie. Olha, se existe, né, uma demora em realizar minhas necessidades aí, ou pela manhã, ou pela tarde, ou se demorou vários dias, de imediato procurar ir marcar uma consulta com um gastroenterologista. Eu acho que inicialmente essa pessoa deve procurar um clínico geral, Sim. né? Porque o clínico geral ele pode fazer uma primeira triagem, olhar se tem condições, e talvez seja essa uma das coisas que a gente possa discutir aqui. Então, em que circunstâncias uma constipação, uma prisão de ventre, deixa de ser um problema simples e passa a ser um problema que vai merecer uma atenção especial, sobretudo a realização de exames complexos, como uma colonoscopia, que é um exame endoscópico feito para o intestino grosso. Ok. Bom, são 8 horas e 23 minutos, aí um tema como esse tão importante, e claro que as pessoas se interessam, né, em tirar as suas dúvidas. A Judete aqui de Massaranduba já liga pra gente, está na linha 1. Judete, bom dia. Bom dia, Almir. Tudo bom, Judete? Tudo bem, meu filho, seu convidado, toda a sua equipe linda, doutor Jorge, não é isso, Almir? É, doutor Jorge Carvalho Guedes. Que beleza. Muito bem, Almir. Essa prisão de ventre maltrata muita gente. Eu tenho uma vizinha aqui, doutor Jorge, que sofreu muito de prisão de ventre, muito mesmo. Ela já esteve no endocrinologista, mas ela disse que está sentindo assim porque nós sabemos que existe útero baixo, para suspensão de útero e tudo. E de reto, o senhor sabe explicar se tem essa suspensão? Porque ela já foi no endócrino e ele disse que está tudo bem. Ela tomou o laxante, fez o exame direitinho, mas está tudo bem. Mas de vez em quando ela se sente uma diferença e para ir no banheiro é mais rápido, aquela coisa. Ela está preocupada com isso. Então gostaria de ouvir a resposta do senhor. Muito obrigada, me Deus te abençoe aí com esse segmento do programa e abençoe a todos os seus ouvintes. Um beijo, meu. Um beijo, beijo. Bom dia, Judete. Sua pergunta e essa sua vizinha é um caso bem comum, né, que a gente vê com muita frequência. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: normalmente, quem presta mais atenção à constipação, à prisão de ventre, são as mulheres, né? Parece que elas sofrem mais desse problema, mas não é verdade. Os homens têm constipação também. Por alguma razão, as mulheres acham que a prisão de ventre vai afetar a beleza, vai afetar a pele, o cabelo, né? E isso faz... A mulher mais cuidadosa, né? A mulher mais cuidadosa também, né? Tem esses mitos aí com relação à estética, o que é que a prisão de ventre poderia contribuir para uma estética feia, para o problema. E há alguma alteração na estética realmente da mulher? Não, na verdade não há nenhuma alteração. Não tem nada comprovado que a prisão que um ritmo intestinal regular, uma prisão de ventre vai alterar a condição da pele, a presença de acne, de cabelo oleoso, nada disso, que são mitos, né, que normalmente as mulheres trazem para a gente. Mas a sua pergunta, Judete, ela fala de uma coisa que é importante, que é a questão do assoalho pélvico, não é? Que é essa musculatura que a gente tem aí na região inferior da pelve, e que ela dá sustentação ao reto, como você falou, e que em mulheres que pariram muito ou tiveram partos naturais com ruptura dessa região, ruptura dos músculos dessa região, elas podem sim ficar com constipação, e é um tipo de constipação, prisão de ventre, especial, porque na verdade o problema não está no tempo que elas demoram para defecar, mas na hora de defecar, elas têm a sensação de que a evacuação não foi completa, de que aquilo ali não se resolveu, né? E pode inclusive ter um pouquinho, né, de saída do reto para fora, que a gente chama prolapso retal. Então isso é uma condição que normalmente merece ser vista, o ginecologista às vezes faz esse diagnóstico, mas o médico que deve ver isso é um outro médico que já tem uma característica cirúrgica, que é o médico especialista em doenças do reto e do ânus, né? Então não é o gastroenterologista, porque provavelmente essa paciente pode precisar sim de uma intervenção cirúrgica para fazer essa correção dessa musculatura que sofreu durante o parto. Né? 8 horas e 27 minutos. Deixa eu falar com mais um ouvinte aqui, a Genise, né? A Genise na linha 2. Genise, bom dia. Bom dia. Ô, Genise, pode fazer sua pergunta. Eu estou assistindo o programa de vocês, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Já que ele também é gastro, eu queria que ele me explicasse uma coisa.
eu tenho um problema no estômago. O médico já falou que eu nasci com um estômago muito pequeno. Então, eu nunca tenho fome. Maria? Não me alimento direito porque eu nunca tenho fome, mas eu me alimento, sabe? Eu não tenho problema de refeição nem nada. Mas eu sinto muita azia. Já fiz tratamento, já fiz endoscopia, já fiz um bocado, entendeu? Aí quando eu como demais, quando eu como um pouquinho mais, eu sinto muito sono, durmo. Qualquer coisa que eu como que o estômago incha, eu durmo. Só que eu tenho um estômago muito pequeno. Por que eu não tenho fome? Ele disse que foi de natureza mesmo. Aí se você me explicar alguma coisa, pronto, doutor Jorge, tá bom? Pronto, doutor Jorge vai te explicar aqui, né? Ô, Genise, veja bem, não tem, o estômago pequeno, não é uma condição muito rara, a gente não vê isso de uma forma comum. Por outro lado, seus sintomas me sugerem uma coisa muito comum, que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Na verdade, é quando o estômago enche, a boca do estômago, que é aquela zona que deve impedir que o alimento e o ácido do estômago volte, ela não funciona bem e por alguma razão esse ácido que é produzido aí no estômago, junto com a comida, volta e você tem essa azia toda, esse mal-estar que você está descrevendo. Se esse sintoma está lhe incomodando, esse é um sintoma muito comum. Basta dizer que 12% da população vai ter isso que nós chamamos doença de refluxo gastroesofágico, no que a gente já estudou sobre isso no Brasil. Então, se isso está lhe incomodando, eu acho que cabe você voltar para ser reavaliado pelo médico e, sobretudo, se você tiver uma coisa que nós vamos chamar aqui de sinais de alarme, que é isso que eu gostaria de falar para vocês, tanto para a prisão de ventre, como para as outras doenças do aparelho digestivo. Então, nosso aparelho digestivo ele é sujeito a muitas interferências de coisas externas. Quando a gente está estressado, quando a gente está tenso, quando a gente não se alimenta nos horários certos ou faz uma alimentação inadequada, é possível que a gente tenha sintomas no trato digestivo. Então é importante a gente separar esses sintomas, que a gente chama sintomas funcionais, que são sintomas que ocorrem por conta desses hábitos, daqueles sintomas que realmente vão indicar que a pessoa está tendo uma inflamação, uma úlcera ou até um câncer, né? Então, nós chamamos esses sintomas mais alarmantes, não é, de sinais de alarme. Uhum. E as pessoas começam a ter o que, doutor Jorge? Dores, quais são os principais sintomas, né, de alteração? Né? O que é que a gente chamaria como sinais de alarme que realmente indicam a necessidade de uma avaliação médica imediata? Então, a perda de peso. Né? A pessoa que perde peso de forma inexplicada e que perde de forma rápida, né? Eu diria, por exemplo, perder mais de 1 quilo por semana, mais de 3 quilos no mês, né? Isso já é uma coisa que, se a pessoa não está fazendo dieta, não está submetida a nenhuma condição especial, né? Isso já chama atenção. A outra coisa é a presença de sangramento. Se a pessoa vomitou sangue, ou se ela defecou sangue, ou defecou fezes escuras, ou mesmo que esse sangramento não seja importante, não seja visível, mas ele se constitui, que a gente chama sangramento oculto. É a pessoa que tem uma anemia, que vai no médico, o médico descobre uma anemia, ou vai fazer um exame de rotina, e nessa rotina se descobre a presença de uma anemia. Então, esses são 2 sinais de alarme extremamente importantes. Nós temos outros sinais de alarme que dizem respeito mais à história familiar da pessoa. Então, se aquela pessoa já teve um câncer, eu vou dar um exemplo, a pessoa que já teve, a mulher que já teve um câncer de mama, ela está sujeita a apresentar também câncer do trato digestivo, então ela deve ser vista com mais cuidado. Ou, se a pessoa teve uma história na família de câncer do trato digestivo, isso é um sinal de alarme. Então, por exemplo, no caso dessa senhora que nos falou há pouco, ela está tendo uma queixa, essa queixa é uma queixa relativamente comum, de quando ela come, ela sente que se farta rápido, que o apetite é saciado rapidamente, ela não consegue comer muito, precisa comer várias vezes, e quando come tem mal-estar, sente azia, sente sonolência. Isso é uma coisa comum.
Mas se ela começar a perder peso, ou tiver uma história de câncer na família, um parente, um pai que teve um câncer gástrico, ela merece uma avaliação de imediato. Então são esses sinais que a gente chamaria a atenção, os principais sinais de alarme para serem investigados. Febre, não é? Também, a pessoa começa a ter febre. Não é? Inexplicavelmente, né? Tem algum outro fator, não está gripada, não está... Isso, exato. Olha, 8 horas e 33 minutos. Deixa eu dar essa notícia aqui, uma excelente notícia aqui. Né? A Beata Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, será proclamada santa, viu? Oi, tá cortando. Essa notícia saiu agora no Vaticano, foi publicado agora no Vaticano, com decreto autorizado pelo Santo Padre reconhecendo o milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce. A Beata será proximamente proclamada santa em solene celebração de canonizações. Ao milagre atribuído à intercessão da Beata, Dulce Lopes Pontes, né, nome de batismo de Maria Rita Lopes de Souza Brito, conhecida como Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, recordada, né, por sua obra de caridade, de assistência aos pobres e necessitados. Religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, a Beata Irmã Dulce nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 e ali faleceu em 22 de maio de 1992. Irmã Dulce foi beatificada em 22 de maio de 2011 e com este decreto será proclamada santa proximamente em solene celebração de canonizações. Então está aí o registro, né, feito aí pelo Vaticano agora há pouco e a gente reproduzindo aqui durante a programação da Rádio Acesso. Nós iremos falar um pouco mais sobre esse assunto. 6 horas e 34 minutos, mais ouvintes aqui. Tem um intervalo, né? 8h34, né? Chega o intervalo então. Você falou 6h34. Oh, falei 6, né? 8h34. É costume de acordar 4 horas da manhã, porque eu faço programa de 6 às 8. Então 8 horas e 34 minutos. Eu tenho duas ouvintes aqui. Eu tenho a Maria, na linha 1, ela é de Amélia Rodrigues. E depois eu tenho a Mara do Matatu, na linha 2. Maria, bom dia, na linha 1. Bom dia. Bom dia, Almir. Bom, Maria, tudo bom? Bom dia, doutor Jorge. Ó, doutor Jorge, eu tenho uma filha, ela é especial, tem 34 anos. E ela só vai ao banho, às vezes ela nem vai, eu uso flauta. De 8 em 8 dias. É programado, eu tenho que dar 4 Almeida Prado a ela, para poder ela fazer. E isso está me deixando muito preocupada, porque ela não mastiga, tudo dela é pastoso. Entendeu? E aí eu fico preocupada de toda semana eu ter que dar esse lanchante a ela. Eu dou 4 Almeida Prado, toda semana. E ela bebe pouquíssima água, aí eu estou muito preocupada com isso. Então eu gostaria de, se eu me desse assim, uma explicação, o que eu posso fazer. Muito obrigada, tenha um bom dia. Tá bom, Maria. Dona Maria, em primeiro lugar, parabéns, porque a senhora está cuidando de sua filha, ela está com a cidade, com todas essas necessidades especiais que a senhora mencionou aí, e eu imagino como isso deve dar trabalho à senhora. O que a senhora está nos contando é uma situação relativamente comum em pacientes que têm quadros neurológicos ou portadores de necessidades especiais. Primeiro, porque a dieta dessas pessoas normalmente já é uma dieta que é muito pobre em fibras, né, que são aquelas substâncias alimentares que vão formar as fezes e que vão facilitar a evacuação. Segundo, pode ser que sua menina, sua filha, ela esteja tomando medicações que também lentificam o trato digestivo. Muitas das medicações que são usadas para controle de convulsão, para coisas dessa natureza, elas lentificam o trato digestivo. Eu acho que a senhora deve procurar, sim, auxílio médico. A sua situação, né, a situação dessa moça que a senhora cuida, ela merece ser vista por médicos para que a senhora tenha uma orientação nutricional adequada e também o uso de laxantes, nesse caso, sobretudo laxantes irritativos, né, são os laxantes à base de sênior, não são os melhores. Pode ser que ela tenha outras opções para que a senhora consiga fazer com que ela tenha essa evacuação programada. Eu gostaria de dizer para a senhora que nós estamos aqui também representando o Hospital das Clínicas, que é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, ligado à Universidade Federal da Bahia, do qual eu tenho orgulho de ser formado e participar lá, não é, do corpo de médicos e professores de lá. E o Hospital das Clínicas pode sim ajudar a senhora. Se a senhora levar a sua filha lá, a gente tem condições de avaliar, passa por uma triagem, Dona Maria, e a gente vai dar uma olhadinha aí para ver
o que é que a gente pode fazer para ajudá-lo. Eu gostaria ainda de dizer o seguinte, que esse furo que você deu aí, não é? Da santificação da Irmã Dulce é uma notícia assim, de grande relevância para nós baianos, não é? Todos que conviveram com a irmã. Eu comecei minha carreira docente, minha carreira de professor lá no Hospital Santo Antônio. Tive a oportunidade de conviver com essa santa, não é? E ver a sua dedicação, sobretudo aos desvalidos, aos pobres. Não é? Realmente é uma notícia de grande relevância e a Bahia deve estar em alegria, né, por conta dessa notícia. Com certeza. 8 horas e 38 minutos. Eu tenho aqui mais 2 perguntas também, mas tem mais uma ouvinte na linha. Muita pergunta, doutor Jorge. Olha, Almir, bom dia. Eu tenho um intestino preso e estou direto, né, com dores do lado, ela não fala qual lado, né, mas com dificuldade de defecar e soltar gases, né. Eu tomo chá ou como fibra, e aí isso melhora um pouco, aí eu consigo fazer, assim, minhas necessidades aí e melhorar o trabalho do meu intestino. Vamos desmistificar um pouquinho o que é comer fibra. Porque fibra é, na verdade, uma coisa que a gente tem em vários alimentos. Não precisa de comprar fibra para comer ou comprar suplemento de fibra. A pessoa pode ter isso em vários alimentos naturais. Na verdade, fibra são carboidratos, quer dizer, são açúcares mais complexos, né? Que a gente nem sente que eles são doces, e que eles estão presentes nos alimentos, eles não são digeridos pelo nosso organismo. Um exemplo de fibra é a celulose, né, que faz o papel, está nas folhas, né, no couve, no alface. Então, existem as fibras chamadas duras, que são mais assim, fibras com capacidade de digestão um pouco mais lenta, e tem as fibras que são solúveis, que estão presentes sobretudo nas frutas. Você tem o mamão, você tem a ameixa, que são fontes dessas outras fibras solúveis. Se você faz uma dieta rica em fibras, uma dieta equilibrada, onde entram verduras, onde entram frutas, provavelmente a chance de você ter constipação reduz muito, porque essas fibras, como elas formam o bolo fecal, como elas formam as fezes, elas são estimulante natural para a pessoa evacuar. O uso de chás, que a gente pensa que tudo, né, é natural, que esses chás são naturais, na verdade os chás eles têm propriedades farmacológicas e às vezes eles são até tóxicos, né? Eu chamaria atenção a um chá que se chama, não sei se alguém já ouviu falar, seca-barriga, né? Que é um chá laxante e que serve para emagrecer. Esse chá ele é altamente tóxico para o fígado. Então eu não recomendo, né, o uso de chás, sobretudo esses chás miraculosos que são vendidos ou são propagandeados sem nenhuma comprovação científica. Sem nenhuma comprovação científica, porque muitas vezes eles são capazes de produzir, né, coisas desagradáveis, né, doenças mesmo no nosso organismo. Bom, 8 horas e 40 minutos, né, nós estamos aqui conversando com o Dr. Jorge Carvalho Guedes, médico, né, endoscopista e gastroenterologista. Tem mais outra pergunta aqui da Mércia, a Mércia de Paris. Ela diz assim: a minha mãe é muito ansiosa e nervosa. Isso tem relação com gastrite nervosa ou não tem nada a ver? Então, o que nós chamamos gastrite nervosa? Bom, o termo gastrite é uma inflamação, né? Mas a gente também, as pessoas chamam gastrite para os sintomas de desconforto que tem no estômago, sensação de peso, sensação de queimor ou de dor. Eu gostaria de lembrar uma situação que quase todos nós já vivemos, né? Quando a gente está muito estressado, muito ansioso, alguns de nós podem ter diarreia. Então, se você vai fazer uma prova e está muito tenso, ou vai fazer uma entrevista para o emprego e está tenso, às vezes você sente naquela hora mais inconveniente a vontade de ir no banheiro, nervoso. Né? Então, da mesma forma que o intestino grosso, o estômago também reage a esses estresses. Né? Quando a gente come, sobretudo, faz uma refeição num ambiente tenso, um ambiente hostil, a gente está comendo num ambiente onde a família está brigando, onde a situação, a própria... ou não tem nem tempo para comer adequadamente, é o funcionário que está comendo no intervalo de trabalho, que ele sabe que vai ter no máximo 10 a 15 minutos para fazer sua refeição. Então, essa capacidade de acomodação do estômago ao alimento e de digestão, ela vai estar prejudicada. Então, é isso que a gente chama
de gastrite nervosa, né? Na verdade, não é uma gastrite, não é uma inflamação. É o resultado desses fenômenos externos que modificam aí as nossas emoções, a nossa reação, né? E que podem sim interferir com a digestão e dar muitos sintomas. É uma das causas mais comuns de sintomas. Bom, chegando mais uma mensagem aqui, ainda tem a Mara na linha. Abre aqui o áudio aí, Jeová. Vamos lá. Bom dia, meu amigo Almir. Almir. Eu tenho tanto medo de morrer, Almir, que às vezes a gente sente uma coisa e não gosta de ir para médico, o médico chega lá e diz assim, você tá com isso. Ave Maria, eu vou morrer disso. Mas tem que ir no médico, não tem jeito. Eu tenho... Não, mas e quando a pessoa vai no banheiro, que já tá com aquilo programado para ir de 2 ou 3 dias, aí pergunta o médico se é normal. Por favor, Almir, obrigado, bom dia para você, Ivone. E pro doutor também. Tá bom, Ivone. 2 e 3 dias já não é normal, né, doutor Jorge? Olha, vamos pensar o seguinte, primeiro não tenha medo de médico, né? Porque nada do que o médico venha a descobrir, né? Não é uma coisa que você já não tenha. Então, se você vai regularmente ao médico, se você faz a sua avaliação periódica de saúde, não tem por que ter medo, né? O médico no máximo vai descobrir aquilo que já está acontecendo, né? Então não tenha medo de médico. A segunda questão é que se você está indo no banheiro 2 a 3 vezes, mas isso 2 a 3 dias, mas na hora que você vai, você não sente desconforto, não tem dor, não sente sangramento, não acontece nada, né? Você não se sente desconfortável, não precisa você ter receio disso. Isso pode ser o seu ritmo natural. Então não se preocupe com isso. Se você está preocupada, a melhor forma de tirar suas dúvidas é você ir numa atenção básica de saúde, numa unidade básica, procurar o médico de família lá, conversar e esclarecer seus sintomas e ver o que é que ele diz e avaliar se vai ter necessidade ou não de procurar um especialista. Bom, são 8 horas e 45 minutos. Eu tenho que ir para o intervalo, né? Mas eu tenho uma Mara rapidinho aqui e tem uma pergunta aqui também do ouvinte. A Maria da Boca do Rio, ela pergunta aqui, me pergunta ao doutor Jorge, o que é plicoma anal. Eliette Ribeiro aqui. E deixa eu falar com a Mara aqui. Dá para responder rápido? Dá. O plicoma anal é uma prega que forma na região anal e normalmente essa prega se forma porque você teve antes uma fissura. Então a fissura deve ter passado fezes muito rígidas aí, rasgou a pele do ânus. Quando ela rasga, no lado contralateral, quer dizer, de um lado fica a fissura e do outro lado forma uma prega chamada um plicoma. Esse plicoma ele é complicado, porque primeiro dificulta a sua higiene, né? Ele pode incomodar, pode inflamar. Então essa é uma causa para você procurar um médico. O médico específico para isso é o coloproctologista, que é o médico que cuida especialmente do intestino grosso e do ânus. Bom, 8h46, Mara do Matatu da linha 2 na sequência do break. Mara, bom dia. Oi, Almir, bom dia. Bom dia, Jeová. Bom dia, doutor. E bom dia, eu apedente, que saiu o Ricardo. E bom dia, nossos queridos ouvintes. É o Gilson Júnior. Ô, doutor, eu só posso morrer. Quando a minha irmã morreu, eu passei a ter gastrite. Fui para o gastro, fiz os exames todos. Ela disse que deu uma gastrite leve. Mas essa gastrite só falta morrer, eu morrer. Ela me deu uma lista de não pode. Imagina se não pode. Café, gordura, eletrizada, certo tipo de fruta não pode. Eu já não aguento mais. Um dia eu comi um docinho, passei mal, fui bater na UPA dos barris. Lá a médica me examinou e tudo, passou meus remédios e me disse assim, você toma um limãozinho e jejum que não faz mal. Eu disse, mas doutora, eu estou com gastrite. Ela disse, mas não faz mal não. E eu queria saber do senhor, doutor, esse limão faz ou não faz? Porque eu estou aqui, eu tomei um cafezinho hoje com leite desnatado, com biscoitinho integral, que eu não aguento. Então, a senhora começou falando, dizendo que tudo isso começou com a morte da sua irmã, né?
E eu imagino a carga de emoção que essa perda fez aí na senhora, né? Deve ter sido uma perda muito grande. E eu acho assim, que a gente não é só corpo, nem é só cabeça, não é só emoção. A gente é as duas coisas. Então não vai adiantar muito a gente ficar investigando aí sua gastrite, tratando esses problemas que a senhora tem do estômago, se a gente não tratar aí a outra ferida que a senhora está nos mostrando, assim, em rápidas palavras, que pode ser que estejam aí, né? A senhora falou aí de um luto, de uma perda de uma irmã. Como é que isso foi trabalhado? A senhora conversou já com alguém a respeito disso? Já procurou entender um pouquinho o que é que se passou? Por que é que a senhora ainda está sofrendo com isso? Porque uma boa parte dos problemas da digestão, elas têm a ver justamente com os sentimentos, com as emoções não resolvidas que a gente tem aí ao longo da vida, né? Então, antes mesmo de procurar ver o que é que tem do ponto de vista orgânico, talvez fosse bom conversar com um psicólogo, até conversar com um orientador, alguém que pudesse discutir um pouco essa perda com a senhora. Com relação à restrição alimentar, hoje a gastrologia ela é muito mais liberal, né? A gente não pensa tanto em fazer essas restrições que as pessoas recomendam, não tome café, não coma pimenta, enfim, há alguns cuidados que a gente pensa do ponto de vista alimentar. Um deles eu já falei, uma dieta equilibrada, balanceada, uma dieta na hora certa, porque quando a gente passa do horário de refeição, a gente começa a ter problemas. Mas de resto, eu pensaria assim, quer dizer, fazer restrições terminam sendo mais danosos para a senhora, tirando sua qualidade de vida, do que propriamente se a senhora estivesse alimentando, e às vezes até mais do que os sintomas que a senhora tem. Então cabe repensar isso aí, sobretudo olhar o que se passou do ponto de vista emocional, que perda foi essa, o que é que isso significou para a senhora, e a senhora pode discutir isso com o seu médico também. O médico deve ser a pessoa que deve lhe orientar com relação a isso. Bom, 8h49, deixa a gente ir para o intervalo. A gente volta já com o Dr. Jorge Carvalho Guedes, médico endoscopista e gastroenterologista. A gente volta já. Quanto tempo nós vamos ter na volta? Excelso. A Rede Aparecida de Rádio evangeliza todo o Brasil. Oi, Almir. Celebrando com Quanto você tempo o vamos mês ter? de maio. Depois do Mês break. de Maria, através do Tem que terminar programa 9 horas. Com a Mãe Aparecida. Nele, temos Excelso. a participação dos missionários redentoristas Vai falar em momentos práticas de fé, alimentares. religiosidade e muita informação. No mês de maio, ouvimos a história de Nossa Senhora Aparecida e sua presença viva no coração do povo brasileiro. E reze conosco todos os dias, no terço da noite, sempre às 22 horas. Com a Mãe Aparecida. Formação, informação, entretenimento e devoção. Todos os dias, a partir das 10 da noite, aqui na Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Caridade. Estamos apresentando Saúde no Ar. Conversando com o especialista. Bom, de volta com o Saúde no Ar, 8h51, 9 minutos aí para as 9 da manhã. Aí a gente segue aqui com o Dr. Jorge Carvalho Guedes, médico endoscopista e gastroenterologista. Estamos falando aqui sobre um tema, né, muito importante, que é a prisão, né, de ventre. Muita gente tem essa dificuldade aí. E claro que hoje a gente está tirando todas as dúvidas. Chegando mensagem de áudio da ouvinte. Vamos ouvir aqui. Oi, quem é? Oi. Abre aí, eu jogar o canal aqui para ti. Bom dia. Eu fui lá na ótica ontem, eu pegar o meu presente, a escola de das mães. Ah, Rosana, tá bom, filha. Deixa eu... Tem mais perguntas chegando aqui, né? Pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber do Dr. Jorge, quem sofre de prisão de ventre pode fazer o uso de Movilax, pois sofro de hemorroida e estou também em crise, né? Quando estou com crise não consigo levantar nem da cama, né? Por causa da prisão de ventre. Parece que sofre também de hemorroida.
Bom, você citou aí o nome comercial de das medicações que a gente pode usar como laxante, né? Às vezes há necessidade sim de fazer uso de laxativos. E o que é que a gente recomenda? Que esses laxativos eles sejam prescritos por médico, não precisa ser necessariamente um médico gastrologista. Eu acho que o clínico geral ele pode inicialmente dar essa orientação, mas sobretudo o que a gente tenta evitar é o uso do que a gente chama os laxativos irritativos, né? Que são aqueles irritantes do trato digestivo. Uma boa parte dos laxantes ditos naturais, na verdade, eles têm uma substância chamada sene, né? Cáscara sagrada, sene. E essas substâncias elas são muito irritantes para o intestino. Elas fazem a pessoa evacuar, porque na hora que você ingere elas, o intestino quer botar para fora. Então é comum que as pessoas que usem esses laxantes terminem se acostumando a eles. E elas podem também ter cólica intestinal. Então a gente recomenda o outro tipo de laxante, que são os laxantes mais suaves, um dos quais é esse que você citou aí, o nome comercial, mas tem várias outras formulações que podem ser usadas quando se precisa usar o laxativo. O importante é que o médico vai lhe ajudar na escolha dessas medicações. Bom, 8h53 tem nosso padre Ederbal que vai falar com a gente aqui sobre essa notícia aqui, né? A Beata Irmã Dulce, né? Hoje, Bom da Bahia, será proclamada santa. Padre Ederbal, bom dia. Bom dia, Almir. Hoje é realmente um dia muito especial para nós, né? Com certeza. Primeiro que estamos no mês consagrado a Nossa Senhora. Ontem celebramos a aparição de Nossa Senhora em Fátima, 102 anos, e hoje a Bahia tem a grande alegria de ser confirmada a verdade que já estava desde a vida de Irmã Dulce no coração de todos nós. A Igreja reconhece agora a santidade, ela que já tinha sido reconhecida como bem-aventurada, a Dulce dos pobres, agora o título de bem-aventurada já dava a Irmã Dulce, né, a possibilidade de ser venerada em todos o estado, o país onde ela viveu. Mas agora, com o reconhecimento da santidade, com a canonização, ela vai ser elevada aos altares e poderá ser venerada no mundo inteiro. Né? Então, hoje nós estamos de parte do Papa Francisco. Né? E, acima de tudo, eu digo ao Papa Francisco, porque para nós, ele é a voz do próprio Cristo. O Papa é o vigário do Cristo. O vigário é aquele que exerce o poder em nome de outro. Né? Então, ele é o vigário, ele exerce a missão em nome de Cristo aqui na Terra. Então, hoje ele assinou um decreto reconhecendo o milagre que foi atribuído a Irmã Dulce e decretando a sua santidade. Com certeza, em breve, nós teremos aí os detalhes de quando vai ser o dia da canonização, como vai ser as celebrações. Então, eu só quero me unir a todos os baianos. Porque eu digo não só católicos, não, todos os baianos. Nós somos felizes e agradecidos a Deus pelo anjo bom que Ele colocou ao nosso lado, nas nossas terras, tão próximo de nós. Muitos de nós, como eu, ainda me lembro de, por muitas vezes, acompanhando a Irmã Dulce, sustentando o seu braço, ouvindo as suas palavras com os seus doentes, o conforto e a solução que ela tinha para todos os problemas. Então, só nos resta hoje rezar, agradecer, bendizer ao Senhor pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Quando for possível, se possível, hoje você encerre tocando aí o hino da Irmã Dulce. Vamos tocar sim, Padre Ederbal. Muito obrigado aí pelo espaço, filho. Obrigado ao senhor Padre Ederbal pela intervenção aqui, a participação, né, reforçando essa notícia, né? Beata Irmã Dulce, né, hoje Bom da Bahia, será proclamada santa. Em breve, né, será divulgada aí a data da canonização. Obrigado, Padre Ederbal. Deus abençoe. Amém. Aí nosso Padre Ederbal, né? Nosso comandante aqui, trazendo essa notícia também, não é? Boa. Doutor Jorge, quero lhe agradecer, né, pela sua participação aqui. Queria que o senhor reforçasse que a mudança de hábito também, né, ela pode ajudar
a prevenir ou a diminuir os impactos da prisão de ventre? Então, vamos pensar o seguinte, a gente sempre fala assim que o ser humano não gosta de rotina, que a gente deve fugir da rotina, mas é o oposto, né? A nossa saúde, ela pede uma rotina. E o que é que a gente chama rotina? É você ter o horário certo para se alimentar, o horário certo para dormir. Então, esses hábitos que introduzem as nossas rotinas fazem com que nosso organismo tenha uma saúde mais previsível. Especialmente no que diz respeito ao trato digestivo, os cuidados que a gente recomendaria, mais do que evitar o alimento A, o alimento B, né, o tipo de alimento, é você fazer as refeições nos horários certos, um café da manhã que permita você ter energia para enfrentar o seu dia a dia, não queime a refeição, não queime o horário do almoço por conta do trabalho, evitar uma refeição muito pesada no horário noturno, né, e procurar fazer uso de alimentos naturais, os mais naturais possíveis, naturais que eu digo, alimentos não industrializados, né, os mais naturais possíveis, e procurar também fazer uma dieta bem equilibrada, consumindo verduras, frutas, proteína, né, que são esses hábitos alimentares que vão constituir depois a nossa saúde e fazer com que o nosso organismo funcione bem. Do ponto de vista de saúde mental, é quase impossível a gente dizer à pessoa, não se estresse, não é? Já mais nos dias atuais, o estresse faz parte do nosso dia a dia. Então, o que é que a gente recomenda? Você compartilhe seus problemas, não é? Não deixe os seus problemas, não remoa, como a gente diz no bom baianês, né? Os seus problemas, ficar remoendo a raiva, a tristeza, o luto. Compartilhe isso, uma das formas da gente lidar com o estresse, é poder compartilhar. Então, são essas as recomendações. E agradeço, viu? Obrigado pela sua participação aqui no Saúde no Ar. Ok, muito obrigado a vocês. Estamos às ordens lá no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Hospital das Clínicas. Obrigado, doutor Jorge. Bom, a gente vai encerrar, né, com a música aí do hino da Irmã Dulce, né? Beata Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia será proclamada santa.